Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é dia 15 de agosto, quinta-feira. Começamos o nosso dia meditando a palavra de Deus, começamos o nosso dia deixando que a palavra de Deus, ela trabalhe o nosso coração. E você que tem sido fiel a cada dia, a cada manhã, de tornar também esse divulgador da Lex Divina, comunicando este link a outras pessoas e ensinando a viver os 5 passos da nossa Lex Divina. Eu tenho relembrado ao longo dessa semana, mas o primeiro passo é a leitura da palavra de Deus. O segundo passo é perguntar ao Senhor, o que a palavra de Deus fala ao nosso coração. O terceiro passo é rezar com a palavra de Deus, que é a oração. O quarto passo é a contemplação, escolher aquela frase que vai inflamar o meu coração, que eu vou meditar ao longo do dia. E o quinto e último passo são as resoluções, o propósito que eu vou tomar. Então, neste dia, a igreja te convida a viver e também a comunicar, a ensinar outras pessoas a beber desta graça. Hoje, dia 15, é dia da Assunção de Nossa Senhora, mas no Brasil, a igreja, por questões pastorais, leva para o domingo. Mas você também pode rezar nesse dia pedindo à Virgem Maria a sua proteção por cada um de nós. Quinta-feira também é um dia de unidade, um dia de comunhão, é dia que somos convidados a rezarmos pela nossa igreja, pelo Papa Francisco, o ministério no qual ele carrega como pastor da nossa igreja, por todas as decisões do Papa, mas também pelas suas visitas pastorais. E juntamente com ele, rezarmos por todos aqueles que o cercam, os cardeais, os bispos, os sacerdotes da nossa igreja, os sacerdotes da nossa comunidade, os nossos irmãos que se preparam também para viver essa ordenação sacerdotal no final do ano. Mas de modo particular, hoje você é convidado a rezar pelos sacerdotes, por aqueles que se encontram com dificuldades no seu ministério, aqueles que precisam ser sustentados pela nossa oração, não julgados, mas ao contrário, carregados das dificuldades particulares que cada um vive. E neste dia a igreja celebra São Tarcísio, que é padroeiro dos coroinhas, e muitas vocações sacerdotais ou vidas religiosas nascem do coração de tantos jovens que estão ali a serviço do altar. E São Tarcísio é esse padroeiro. E Tarcísio, ele viveu em Roma no século III, durante um período de perseguição aos cristãos. Era acólito do Papa São Sisto II, que o encarregou de levar a Eucaristia a cristãos encarcerados. Tinha 12 anos e no caminho foi abordado por um grupo de malfeitores, que queriam arrancar dele o segredo que levava bem protegido, as hóstias consagradas. Ele resistiu. Por isso apanhou muito e foi apedrejado. Apareceu um soldado romano, convertido ao cristianismo, que recolheu a âmbula com o corpo do Senhor. Mas já era tarde. Nascia para a igreja um novo mártir, que se tornou patrono dos coroinhas, acólitos e cerimoniários. Então hoje, neste dia, vemos o testemunho desta criança, 12 anos, que por amor a Jesus, por amor também àqueles que não podiam receber a Eucaristia, que vai levar o tesouro da nossa igreja, que é Jesus, mas que infelizmente vai ser martirizado e que deixou um grande testemunho, um legado para cada um de nós e para toda a nossa igreja. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura, retirada da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, está morando no meio de um povo rebelde. Eles têm olhos para ver e não veem, ouvidos para ouvir e não ouvem, pois são um povo rebelde. Quanto a ti, filho do homem, prepara para ti uma bagagem de exilados. Em pleno dia, à vista deles. Emigrarás do lugar onde estás, à vista deles, para outro lugar. Talvez percebam que são um povo rebelde. Deverás tirar a bagagem em pleno dia, à vista deles, como se fosse a bagagem de um exilado. Mas deverás sair à tarde, à vista deles, com quem vai para o exílio. À vista deles deverá cavar para ti um buraco no muro, pelo qual sairás. Deverás carregar a bagagem nas costas e retirá-la no escuro. Deverás cobrir a face para não ver o país, pois eu fiz de ti um sinal para a casa de Israel. Eu fiz assim como me foi ordenado. Tirei a bagagem durante o dia, como se fossem a bagagem de exilado. À tarde, abri com a mão um buraco no muro. Saí ao escuro carregando a bagagem às costas diante deles.
De manhã, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, não te perguntaram os da casa de Israel, essa gente rebelde, o que estavas fazendo? Dize-lhes: assim fala o Senhor Deus. Este oráculo refere-se ao príncipe de Jerusalém e a toda a casa de Israel que está na cidade. Dize: eu sou um sinal para vós. Assim como eu fiz, assim será feito com eles. Irão cativos para o exílio. O príncipe que está no meio deles levará a bagagem às costas e sairá ao escuro. Farão no muro um buraco para sair por ele. O príncipe cobrirá o rosto para não ver com seus olhos o país. Na leitura de hoje, a gente vê que Deus ele não se omite diante da má conduta do seu povo. Mesmo por meio do profeta, o Senhor vai demonstrar que o pior pode acontecer caso esses rebeldes não se convertessem. Mas é que ele vai ensinar de fato a pedagogia a ser trabalhada com esse povo, que apesar da rebeldia, o Senhor não vai se omitir. E o Senhor vai mandar exercer de fato o castigo para o coração do povo rebelde. O salmo de hoje é o Salmo 77. Das obras do Senhor não se esqueçam. Mesmo assim, eles tentaram o Altíssimo, recusando-se a guardar os seus preceitos. Como seus pais se transviaram e o traíram, como um arco enganador que volta atrás. Irritaram-no com seus lugares altos, provocaram-lhe o ciúme com seus ídolos. Deus ouviu e enfureceu-se contra eles, e repeliu com violência a Israel. Entregou a sua arca ao cativeiro e as mãos do inimigo à sua glória. Fez perecer seu povo eleito pela espada e contra a sua herança enfureceu-se. Qual é o refrão do Salmos hoje? Das obras do Senhor não se esqueçam. Então o Senhor que nos convida hoje a lembrarmos das suas obras no meio de nós. E aí o convite é fazer memória. Quantas obras o Senhor já realizou na tua casa, na tua vida, na tua história? Contigo mesmo. Ou talvez com aqueles que estão ao teu lado. E aí o salmista vai fazer toda uma oração de confiança e ao mesmo tempo de súplica ao Senhor, pedindo essa misericórdia e que o Senhor não esqueça, que o Senhor não volte atrás da sua misericórdia e da sua bondade. Mesmo se feriram o coração de Deus, o salmista hoje vai clamar e vai reconhecer que o Senhor é esse Deus de amor e de misericórdia que cuida do seu povo. Mesmo aquele povo rebelde, mesmo aqueles que estão nas mãos dos inimigos, o Senhor, de fato, ele realiza a sua obra no meio de nós, ele cuida e protege o seu povo. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seu empregado. Quando começou a acertar, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse-lhe: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro,
como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar este discurso, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. O evangelho de hoje é muito claro. Vai narrar uma parábola, deste homem. Primeiro há uma pergunta, antes da parábola, que Jesus vai ser questionado, Pedro que se aproxima e pergunta, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes ou 70 vezes 7, E Jesus vai dizer 70 vezes 7. 7 é um número infinito, o número da perfeição, ou seja, devemos perdoar sempre o outro. Somos convidados a entrar nessa lógica do perdão, que é a lógica de Deus, não é a lógica humana. E aqui ele vai trazer exatamente o exemplo nessa parábola entre a lógica de Deus e a lógica humana. A lógica de Deus é o perdão a partir do momento que reconhecemos a nossa falta, que caímos aos pés do Senhor. A lógica humana é que paguemos com as nossas próprias mãos. E é o que vai acontecer com o empregado. Ele devia ao patrão que vai mandar prendê-lo, ele cai de joelho aos pés do Senhor, suplica a misericórdia para que ele possa ter tempo de pagar a dívida. O Senhor que tem compaixão, o patrão que tem compaixão, e é a figura do Senhor aqui, e que perdoa, mas ele, ao sair dali, tem uma pessoa também que o deve e não exerce o mesmo perdão, a mesma misericórdia. E o Senhor termina o evangelho exatamente nos exortando, dizendo, isso vai acontecer com aquele que não perdoar de coração. Porque o patrão, sabendo que ele não perdoou seu companheiro, manda ele aos torturadores. Então hoje, nessa quinta-feira, nesse dia de comunhão, peçamos ao Senhor a graça de também termos um coração de perdão, que sabe perdoar, que dá o perdão e, sobretudo, que sabe perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos feriram, que nos marcaram. Então tenhamos uma bela quinta-feira, um bom dia de reflexão, voltemos o nosso coração para Deus e que Jesus os abençoe.